Curva sua cabeça, nós vamos orar a Deus e agradecer mais uma vez por esse momento precioso. Ele preparou para nós estarmos aqui juntos, desfrutando da presença dEle, dessa comunhão maravilhosa. Pai, nós te rendemos graças, louvor, adoração. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai, pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, papai querido. Obrigado pela semana que passou. Nós nem sabemos dos livramentos, nós sabemos só que nós levantamos, fomos, voltamos, chegamos, estamos aqui, e com o coração alegre, com o coração grato, papai querido, nós queremos te dizer, Pai, muito obrigado, papai querido, e que o Senhor possa estar da mesma forma nos conduzindo, Pai, essa semana que se inicia, abrindo portas para os que precisam de portas abertas, fechando aquelas que precisam ser fechadas, curando, salvando, transformando, papai querido. Em nome de Jesus, fala conosco hoje, nessa noite. Nós estamos sedentos de te ouvir da tua palavra, e que possamos sair daqui mudados e transformados mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Para quem não me conhece, meu nome é Guilmar, me conhece todos como Léo. Eu sou pastor da congregação de Houston. Nós estamos ali já há quase 2 décadas, né? São 14 anos que já se passaram. Eu me converti nesse ministério em 2010. Lá eu tive o privilégio, a graça de ter pastores lá maravilhosos, pastor Wilson, pastor Donizete, e demais irmãos que Deus pôs na minha vida para poder estar me conduzindo nessa caminhada. Deus sempre tem pessoas especiais para cuidar de nós. Lembra de uma coisa? Deus sempre vai colocar alguém especial para poder cuidar de você. Você não está sozinho, querido. Amém? E lá eu conheci minha esposa. Nós temos hoje 2 filhas maravilhosas. E lá Deus levantou a gente lá como obreiro. Pastor Wilson, pastor Joel acreditou nessa verdade. Nós estamos lá fazendo a obra do Senhor. A gente quer compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado conosco. É uma série chamada Inspiração. A segunda mensagem de hoje é sobre atitude. Amém? Então nós vamos meditar no livro de Romanos 6, 14 ao 18. Depois temos mais alguns versículos no qual nós estaremos lendo. Está escrito da seguinte forma aqui na minha Bíblia: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amém? Libertos do pecado, tornando-se escravos da justiça, ou escravos de Deus. Eu até vim discutindo, falando com a Salto no carro sobre isso aí. Então se nós fomos libertos, isso quer dizer que então nós éramos prisioneiros do pecado, mas graças a Deus Ele nos libertou, e hoje nós nos tornamos prisioneiros de Cristo, prisioneiros da sua justiça e escravos do amor de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Cada um de nós, querido, cada pessoa, cada um de nós é escravo do pecado ou escravo de Deus, ou escravo do amor de Deus. 2 coisas. Ou se vive sob a influência do pecado, ou se vive sob a influência do domínio de Deus. Um ou outro exercerá domínio sobre as nossas vidas, e então isso nos influenciará ou nos inspirará, nos trará inspiração a agirmos de acordo com esse poder exercido sobre as nossas vidas, sobre nós.
E de acordo, presta atenção, de acordo com a condição em que a pessoa vive, isso influenciará nas suas decisões e também nas suas atitudes. Pense bem, se uma pessoa ela vive sob influência do pecado, obviamente essa pessoa ela vai se ver o quê? Como um pecador. E o resultado disso é o quê? É pecar cada vez mais. Por quê? Porque essa é a consciência que essa pessoa tem. Então, com essa consciência de pecado, essas são as ações, as atitudes que ela toma, vai ser a partir dessa consciência que ela tem. E isso é o quê? Isso é destruidor. Isso trará prejuízo para a vida dela e para as demais pessoas que a cercam. Agora, se nós vivemos sob o domínio de Deus, se você obedece a Deus, se você acredita que você é santo e você é santo, e você pratica isso na sua vida diária, o resultado dessa consciência de santidade, será poderoso e trará resultados benéficos, transformadores, não só para você, mas também para as pessoas que vivem ao nosso redor. Amém? Glórias a Deus. As nossas atitudes ou as nossas ações, elas determinam o tipo de vida que nós estamos vivendo. As nossas ações, as nossas atitudes, elas determinam o tipo de vida, o tipo de estilo de vida que nós estamos vivendo. Por exemplo, uma pessoa espiritual, ela pratica as coisas do Espírito, correto? Que são o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, o fruto do Espírito. E ele pratica todas essas virtudes. As atitudes das pessoas, numa pessoa cristã, numa pessoa espiritual, você vê através da prática dela do fruto do Espírito. Uma pessoa não espiritual, ela pratica coisas provenientes da carne. Isso é explícito na vida do cristão, isso é explícito na vida do não cristão. As atitudes delas, do cristão, do não cristão, elas são totalmente diferentes e são fáceis de serem identificadas. Amém? Glórias a Deus. Isso são as atitudes que, de acordo com o seu estilo de vida, é como você vive, é como você se representa, é como você se apresenta, é como as pessoas veem, é da forma como você também influencia. Ainda falando sobre atitude, você já percebeu que algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas encaram as circunstâncias da vida sem medo? Venha o que vier, aconteça o que acontecer, é isso? Ela mete o peito, ela passa por cima, ela rompe, ela vai em frente e vence. Por quê? É a atitude que ela tem, a consciência que ela tem de vencedor. Ela não se entrega, ela não se rebaja, ela não se freia. Há algo poderoso dentro dela dizendo que ela pode. E dentro dessa consciência, desse entendimento, ela avança, ela toma uma atitude de ir para frente, de vencer, e ela consegue. Enquanto uma pessoa vence essas adversidades que vêm, outras pessoas são destruídas pelas mesmas circunstâncias e pelas mesmas adversidades que aquela outra pessoa venceu. E por que isso? A resposta são as atitudes que as pessoas tomam. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Isso determinará sucesso ou fracasso para cada um. Nem sempre, e é fácil, para as pessoas terem boas atitudes quando tudo vai bem. Se tudo vai bem, eu tenho boas atitudes. Quando as coisas vão mal, as minhas atitudes não são tão favoráveis assim. Mas uma coisa certa é que as atitudes, elas não são determinadas pelas circunstâncias. Atitudes não são determinadas pelas circunstâncias. As atitudes, elas são determinadas pela escolha. Você escolhe ser feliz, você escolhe ser alegre,
você escolhe ser bondoso, você escolhe ser responsável, não é assim? Você escolhe ser um bom marido, você escolhe ser um bom filho, você escolhe ser uma boa esposa, você escolhe ser uma boa ovelha, não é isso? Então são escolhas que nós fazemos. Em qualquer situação, em qualquer tipo de adversidade, nós podemos então escolher ter uma atitude, quer seja uma atitude boa ou então uma atitude má. O que é atitude, já que nós estamos falando de atitude? Atitude é maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Foi claro para vocês? Amém? Vou repetir. Atitude é maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. O escritor de livro e autor também, o Zig Ziglar, em seu livro Passos para o Alto, Passos para o Topo, ele disse que um importante fator em nossas vidas, presta atenção, isso é bem importante. Um importante fator em nossas vidas não são as coisas que acontecem a nós, mas a atitude que nós tomamos em direção ao acontecimento. Ok? Por exemplo, nós recebemos uma notícia má. Qual é a nossa atitude? Se desesperar? Qual o fator importante? É a notícia, é o que nós recebemos ou a atitude que nós tomamos? Isso vai depender. Se for uma atitude que você toma diante do problema, diante de uma notícia, diante de uma circunstância, entendeu? Não é o fator que vai determinar, mas é a atitude que você vai posicionar. Por exemplo, a pessoa, ela recebe uma notícia má de doença, ou de um caso de um parente que tem problema, ou foi despedido do trabalho, ou de alguma coisa assim. O fator importante não é aquilo, é como você se posiciona, é como você se encara. Isso vai te tornar vencedor, isso vai fazer diferença na sua vida. Muitas pessoas, elas reprimem, elas regridem, não é isso? Elas entrem, elas ficam tristes, elas choram, elas se escondem. Outras pessoas encaram aquilo como uma experiência a mais. A atitude dela é essa. E essa atitude dessas pessoas, isso inspira os demais também, para que quando um dia passarem pela mesma circunstância, ele terá a mesma atitude daquele também. Olha, fulano fez assim, ele encarou dessa forma, vou copiar. E é dessa forma que passa a inspirar as demais pessoas. Porque uma atitude negativa, presta atenção, a atitude negativa jamais vai inspirar alguém. Jamais. Agora, uma atitude positiva, entende? Isso traz inspiração, traz motivação para as pessoas. Amém? De repente você pode estar passando por um problema e de repente você precisa de uma atitude positiva. Não se reprima, não se retraia, não se esconda, não entende? Às vezes até chora, a gente fica triste, mas não deixa isso te abater. Glórias a Deus. Então, o que irá contribuir para o seu sucesso e para o seu fracasso é a forma de como você responde para situações de sua vida. Ou você será um vencedor, ou você continuará fracassado de repente diante das circunstâncias. Nós, voltando agora a palavra para nós, os crentes, os cristãos, nós somos pessoas diferentes das pessoas do mundo, as não cristãos. Por quê? Porque nós expressamos as nossas atitudes de acordo com aquele que nos inspira e a quem nos influencia. Eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. As nossas atitudes, elas são expressas de acordo com quem nos influencia, de acordo com a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o cristão ele tem que estar com seus olhos sempre postos em Jesus Cristo. Nós precisamos nos conectar, você, eu, todos nós cristãos, nós precisamos estar conectados com a nossa identidade interior. Precisamos estar conectados com a nossa identidade interior. Nós precisamos, cada cristão, ele precisa agir de acordo com aquilo que ele acredita que está dentro de você. Você precisa agir de acordo com aquilo que está dentro de você. Quem habita em você? Quem está dentro de você? Essa é a nossa forma de agir.
1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar nisso? 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Agora, eu tendo essa consciência, dessa verdade, de que eu tenho a mente de Cristo em mim, as chances de eu falhar é quase zero, querido. É zero. Agora, o que significa ter a mente de Cristo? Significa ter os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, as mesmas atitudes, as mesmas palavras, as emoções de Cristo diante das circunstâncias da vida. Olhando para a vida de Jesus Cristo, nós devemos nos inspirar nele, e assim também nós devemos agir a nossa vida diária. Por acaso nós vimos algum momento, lendo na palavra de Deus, diante de uma circunstância, diante de uma necessidade, diante de um problema, Jesus Cristo ele nunca entrou em desespero? Já? Não, ele permanecia calmo. Por quê? Porque ele confiava no Pai. Ele conhecia o Pai, ele confiava no Pai, ele sabia que o Pai era poderoso. E nós, como filhos, quantos aqui são filhos de Deus? Amém? E essa consciência que nós temos que ter, essa consciência de filho que nós temos que ter, que diante de uma necessidade, diante de uma adversidade, a nossa atitude tem que ser uma atitude semelhante a de Jesus. Sabendo que o Pai está conosco, sabendo que o Pai zela de nós, sabendo que Ele cuida de nós, e sabendo que Ele nos ama e que Ele não vai nos deixar naquela situação. Pode até ser que dure um pouco para que nós possamos ganhar mais experiência, mas lembre-se de uma coisa: Deus está o tempo todo do nosso lado. Você pode até não estar do lado de Deus, entende? Mas uma coisa é certa: Deus está do nosso lado todo o tempo. Essa frase me faz lembrar, numa guerra, os americanos chegaram para Abraham Lincoln, que na época era presidente dos Estados Unidos, e as pessoas chegaram e disseram assim: presidente, não fica preocupado, Deus está do nosso lado. Ele falou assim: eu sei disso, mas a minha pergunta é: será que nós estamos do lado de Deus? Mas essa consciência é de saber que Deus ele está do nosso lado, entendeu? As nossas atitudes, elas têm que ser atitudes de fé, tem que ser atitudes de pessoas maduras, não fraquejando, não atitudes duvidosas, mas atitudes convictas de que Ele está conosco, que verdadeiramente o Pai está conosco. Deus ele não desprega os olhos, a sua atenção, não tem nada que distrai Deus. O tempo todo Deus ele está atento a você, o tempo todo Ele está do nosso lado. Melhor, deixa para ser mais claro, Ele habita dentro de você, você não está só, querido. Amém? Glórias a Deus. Em Efésios 4, 23, o apóstolo Paulo, ele nos encoraja a renovar o nosso modo de pensar e nos revestirmos do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós devemos ter a nossa mente renovada, desembaraçada, não é isso? E que nós devemos ter atitudes espirituais. Uma mente nova, uma mente desembaraçada, uma mente renovada, também com atitudes espirituais. Não basta simplesmente ter uma mente nova, uma mente renovada, mas as atitudes não serem espirituais. Presta atenção, isso é muito importante. Se nós não tivermos uma atitude espiritual correta, nós não iremos ter uma atitude mental correta. Primeiramente, uma atitude espiritual correta nos levará a ter uma atitude mental correta. E uma das atitudes espiritual corretas, o que é? É ter uma fé que não se abala, uma fé que não fraqueja, uma fé que não duvida. Essas são das principais atitudes corretas. Amém? Porque muitas das vezes as nossas atitudes mentais elas parecem ser corretas, mas aqui dentro há alguma coisa o tempo todo dizendo que não e negando.
Tudo começa aqui. Aqui você pensa, aqui você analisa, aqui você concretiza. Opa, é verdade, eu creio, é dessa forma. A partir dessa consciência, essa mentalidade espiritual correta, a nossa mente agora, mental, a nossa atitude mental, ela deve ser correta. Por quê? Uma mente não renovada, uma mente não correta, uma mente não espiritual, o que ela traz? Ela traz uma mente desequilibrada, traz uma mente instável, traz uma mente desestabilizada. E uma mente instável, uma mente desequilibrada, o que ela vai gerar? Vai gerar frutos instáveis. O resultado será resultado instável, será resultado desequilibrado. É por isso que então que a nossa mente, o apóstolo Paulo falou sobre isso: renovai as vossas mentes pelo poder da palavra, para que nós podemos conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. É pela palavra, é pelo renovo espiritual, da mente espiritual. E as nossas atitudes, elas precisam ser mudadas através da mudança da mente. É o que nós chamamos de metanoia. Por quê? Para que nós possamos enxergar as boas oportunidades que elas estão à nossa volta. Há boas oportunidades à nossa volta, mas pelo fato então que ainda nós não abrimos a nossa mente, nós não renovamos a nossa mente, dificilmente nós iremos enxergar as boas oportunidades que o Pai predispôs ou dispôs ao nosso redor. Estão bem aí, mas é preciso esse entendimento, é preciso essa revelação para que você possa enxergar. E como isso funciona? Através de uma atitude mental, através do renovo da nossa mente. E como que isso acontece? Isso acontece através da nossa fé genuína em Deus e em Cristo Jesus. Tudo é baseado na fé genuína em Deus. Então, uma atitude correta com a nossa fé em Deus, e através da mente transformada, os nossos olhos serão abertos e as boas oportunidades, mesmo em meio ao caos, elas aparecerão. As boas oportunidades, mesmo em meio ao caos, elas aparecerão. Gênesis 37 a 50 é uma história bem interessante. Você vê que a Bíblia ela reserva 13 capítulos para poder falar a respeito desse relato. É a história de José. Todos nós sabemos que José era filho de Jacó, não é isso? Ele era o 11º filho de Jacó. Ele era amado, era o filho preferido do pai. José era um menino sonhador. E o que aconteceu? Por causa do seu favoritismo por parte do pai, isso rendeu para José o quê? Rendeu ódio por parte dos irmãos. Então o que aconteceu? O que eles pegaram José, levaram e venderam José como escravo por apenas 20 moedas para os mercadores ismaelitas que iam passando. Esses homens pegam José, levam para o Egito, e quando lá chegam, o que eles fazem? Vendem José para o capitão da guarda do rei do Egito, que era o Potifar. Chegando lá na casa de Potifar, olha só a questão da oportunidade, que nós estamos falando, oportunidade em meio ao caos. É tudo questão de atitude. Chegando na casa de Potifar, o que aconteceu? Diz a Bíblia que José, ele se tornou administrador da casa de Potifar. E José ia muito bem na casa de Potifar, tendo a confiança do seu senhor. Até que então, por causa de uma atitude, da parte da mulher de Potifar, uma atitude frustrada da parte da mulher de Potifar, injustamente, José então, ele é lançado numa prisão. Você já leu a história? E para quem não leu, você deve estar pensando: oh, pobre coitado de José, E agora? Inocente, injustamente, foi lançado na prisão. Mas a questão é, vocês acham que José ele ficou lá, parou por ali? Você acha que José ficou lamentando? Ficou chorando o ocorrido?
ou perguntando a Deus por quê. Não, a atitude de José é fantástica. Esses dias eu fui dormir, deitei, acordei, acho que era 2 horas da manhã, né? Até depois eu comentei com a Saúde, às 5 da manhã, ela acordou assim, eu acordei e falei novamente toda a história de José. Eu disse, nossa, você é corajoso. Eu falei, não tinha nada que fazer, né? Tinha mais era que ler também. E é uma história fascinante, é uma história fantástica, e a atitude de José inspira a gente. Se você ainda não leu a história de José, eu te convido, então, eu te sugiro que leia, senta, leia e delicie-se com a história. É uma experiência tremenda. Eu tenho certeza que resultados positivos, lições positivas nós iremos, você irá tirar dessa leitura. E além, né, de você compreender mais como Deus trabalha. Então, lançado naquela prisão, o que aconteceu? José, ele manteve ali dentro daquela prisão, ele manteve a atitude correta. Ele continuou tendo uma atitude correta, porque ele sabia que Deus era com ele. Dentro daquela prisão, José, ele sabia que Deus era com ele, ele acreditava no amor fiel de Deus para com ele. José, naquela prisão, lançado naquele calabouço, com tudo que ele tinha passado, ele tinha consciência do amor, e ele sabia que o relacionamento dele com Deus, entendeu? Era bom. Então ele se baseava nessa certeza. Nessa convicção. Nós precisamos ter essa convicção dentro de nós do amor de Deus para conosco, para que as nossas atitudes elas sejam verdadeiras, sejam atitudes positivas. Porque muitas das vezes o fracasso de muitos cristãos é porque eles não acham ainda que Deus o ama o suficiente, ou talvez por um erro, por uma falha, por algo que cometeu. Você acha que Deus o esqueceu, que virou as costas? Querido, não, Deus é contigo, seus pecados já foram perdoados, Ele te ama, Ele está contigo. Entende? Então, erga essa cabeça para cima, erga a sua cabeça, entendeu? E bola para frente, queridos. Então, na cadeia ali jogado, José, ele mantinha, veja bem, José mesmo ele na casa dos pais, ele sabia que seus irmãos o odiavam, mas José mantinha uma atitude consciente com os irmãos dele. Ele não desprezou os irmãos, apesar dele saber da superioridade que ele tinha, de que Deus falava com ele, mas ele não desprezava os seus irmãos. Ali na cadeia, José, ele manteve essa mesma atitude, entendeu? Com o carcereiro. Mesmo a despeito da injustiça, daquilo que ele havia passado, José, ele mantinha essa atitude, confiando em Deus, porque ele sabia que Deus era com ele, e que Deus o livraria, e que Deus era por ele. No palácio, José, ele manteve a mesma atitude para com o seu Senhor. E essa história de José é muito interessante, porque se você for ver, quando você for ler, você vê que ele é lançado num poço, ele é odiado pelos seus irmãos, ele é lançado num poço, ele é vendido aos mercadores ismaelitas, ele é levado para o Egito como escravo, ele vai para a casa de Potifar, oficial da guarda, depois ele é lançado na prisão, lá ele encontra com dois o copeiro e com o padeiro, no qual ele revela os sonhos daqueles homens. Depois aqueles homens recebem liberdade, José continua preso e diz para eles: olha, lembre-te de mim quando você estiver lá. Passa-se 2 anos, depois que o copeiro se lembra de José, então José revela os sonhos agora do rei, e agora José, odiado pelos irmãos, lançado no poço, vendido como escravo, indo morar na casa de Potifar, que já estava grande, desce para a prisão. Agora José, ele vai ser o que? Segundo do rei do Egito. O próprio rei do Egito, o próprio faraó, ele diz: olha José, eu sou maior, eu sou o faraó, mas aqui no Egito ninguém levanta a mão ou o pé sem antes falar com você. Você viu o que uma atitude positiva leva?
Se José, desde quando, logo no primeiro início, quando seus irmãos odiavam, ele dizia: não vou acreditar mais em Deus, esse sonho que ele está me dando, isso é balela, isso é furado, isso não vai acontecer. Ou depois que ele foi vendido como escravo, chegando lá no Egito, ele fala: não, Deus não está comigo, lançado na prisão, não, jamais, desisto, vira as costas. Qual seria o final de José? Uma atitude negativa gera resultados negativos. Atitude positiva, confiando em Deus, isso é para crente. Uma atitude positiva, confiando em Deus, nas propostas do Senhor para as nossas vidas, geram resultados positivos. Está na hora que nós passarmos a confiar mais em Deus. Está na hora de nós realmente nos entregarmos a Deus e confiar, e baixar a guarda e falar: Senhor, agora é contigo, eu confio plenamente em Ti, Senhor. Eu sei que estou passando por esse problema, eu sei que estou passando por essa dificuldade, mas a Tua palavra a meu respeito não é essa. Os Seus sonhos, os Seus planos a meu respeito não são esses. A Tua palavra diz que os Seus caminhos são mais altos que os meus caminhos, os Seus sonhos são maiores que os meus sonhos, os Seus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Eu creio nisso e eu sei que o Teu melhor para mim. A minha atitude agora é atitude positiva. Eu vou crer, custe o que custar, Senhor, eu vou crer. Essa que tem que ser a atitude do Cristo, do crente. Então José se manteve firme na sua posição. Em nenhum momento, quando se lê a história de José, nós vemos José titubear, nós não vemos José reclamar, nós não vemos José murmurar. José permanece seguro e tranquilo, tranquilo e infalível. Essa que é a posição nossa, tranquilo e infalível. Por quê? Porque José ele sabia que Deus o amava e que Deus estava com ele. Essa revelação, esse entendimento tem que estar vivo dentro dos nossos corações, sabendo que Deus nos ama e que Ele está conosco. Isso tem que estar vivo dentro, aqui, para que as nossas atitudes possam ser positivas, baseado nesse sentimento verdadeiro. Quando nós estamos conscientes dessa realidade, de que Deus nos ama e que Ele está sempre conosco, nossas atitudes são transformadas, totalmente transformadas. José, ele era um filho especial. José foi um escravo especial, apesar das adversidades. Ele se tornou um servo especial, apesar de toda a desgraça que José passou. José foi um cara especial. Então, com a história de José, nós aprendemos como ter atitude estável, não instável, atitude estável, mesmo em tempos de instabilidades, em tempos difíceis. Nós aprendemos com José a ter atitudes estáveis, não oscilantes. Hoje eu estou em cima, amanhã eu estou embaixo, mas sempre estável, confiando em Deus, no poder da sua palavra. Uma mentalidade estável, ela nos sustentará em dias difíceis e serviremos de inspiração para as pessoas à nossa volta. Mais uma vez voltando aqui, se você estiver passando, qualquer um de nós passando por uma adversidade, nós crentes, entende? Como é que nós devemos agir? Porque quem estiver de fora fala: mas onde é que está o seu Deus? Que tanto você fala dele? Você está passando por isso e está nesse choramingo todo. Você já viu? Porque tem muitos crentes que são assim, queridos. Entendeu? Fala de Deus, prega de Deus, fala do amor, fala do poder, mas quando vem um problema, entendeu? Pronto, cai-se o semblante, não é isso? Baixa-se a cabeça, começa a murmurar, já não crê mais e já parte para o plano B. Mas não. O crente ele tem que ter sempre uma mentalidade, uma atitude estável. Através disso nós conseguiremos influenciar os demais. Porque como é que nós podemos apresentar a Deus para os demais, quando na verdade se nem nós próprios demonstramos isso nas nossas vidas? Amém? Primeiro, devemos ter uma atitude de consciência da presença de Deus em nossas vidas. Aprendendo com José, nós devemos ter uma atitude de consciência da presença de Deus em nossas vidas.
Gênesis 39:2, depois você lê em casa, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o seu senhor egípcio. Então José ele tinha essa consciência de que Deus estava na vida dele, entendeu? E ele, pronto, quando ele foi morar na casa do senhor egípcio, já do rei, José, ele tinha uma atitude de humildade, apesar dele saber que Deus estava com ele, apesar de que Deus o amava, mas em momento algum nós vemos José menosprezando os demais. Ninguém, nem mesmo os carcereiros, quando ele foi lançado na prisão, o chefe, o carcereiro, coloca ele para poder tomar conta dos demais, nem mesmo assim ele tratava todos com igualdade, mesmo dentro da prisão, e respeitava também o seu senhor. Aprendendo com José, vivamos com atitude de integridade. Eu amo essa palavra, integridade. Agradou-se de José, Gênesis 39:4. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Por quê? José tinha uma atitude de integridade. Uma outra pessoa na Bíblia que era íntegro, lembra a história de Neemias? Você vai ver que eles são levados como prisioneiros, como os cativos para a Babilônia. E o que Neemias era? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes, não é isso? Do rei lá, não difícil de falar, né? E eles eram inimigos, eles eram nações inimigas, né? E por causa da integridade de Neemias, o rei o escolheu para que ele fosse o copeiro. E o copeiro era aquela pessoa que era responsável de provar o vinho ou provar a comida para ver que não estava envenenado, para poder servir ao rei. Olha o que uma atitude de integridade faz. Até os nossos inimigos passam a ter admiração e respeito por nós. Uma atitude íntegra faz isso. As pessoas olham e falam assim: mas não, peraí, a gente até que nós somos inimigos, não vamos bem com ele, mas a atitude, aquele cara é sincero, aquele homem é honesto, ele é íntegro no que ele fala, no que ele faz. Não há nada de errado na vida daquele homem. E foi isso que aconteceu com José. José lá, ele se tornou, pela sua integridade, ele se tornou administrador de todos os bens de Potifar, e também depois ele se tornou o segundo maior do Egito. A mesma coisa que aconteceu com Neemias. E por causa da integridade de Neemias, uma história muito linda também, tem em casa depois, quando ele se apresenta diante do rei, com o semblante chorando, o rei pergunta: mas por que você está triste? Por que seu semblante caiu? Ele diz assim: ah, meu senhor, como é que eu poderia estar feliz? Como é que eu poderia estar alegre se a cidade onde que meus pais foram enterrados estão destruídas e os muros foram derrubados? O que o rei diz? Diga para mim o que tu queres que eu te faça. E sabe o que Neemias vai? Conta a história para ele. Se vocês forem ler, vocês vão entender. Neemias não pede nada mais, nada menos que o rei financie a sua viagem e a reconstrução, e ele faz isso. Tudo por causa de uma vida íntegra. O crente ele é chamado para viver uma vida de integridade, querido. Nós devemos viver uma vida de integridade, aonde que não pode ter nada escondido, nada obscuro nas nossas vidas. Amém? Quer seja que nós comamos ou bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Integridade, guarda essa palavra. Se de repente surgir alguma coisa dodge, como diz os ingleses para você, né? Dodge é uma coisa meio assim, de não. Eu sou crente, eu preciso manter a minha integridade. Eu preciso manter o meu nome, esse selo que está aqui na minha testa de cristão, de representante de Deus aqui na terra. Nada me compra, nada me desvia disso aqui. Custe o que custar. Pode ser milhões, milhares, bilhões, mas não perca a sua identidade cristã, não perca a sua integridade, não perca a sua moral. Glórias a Deus. José era tão consciente
do amor, da presença de Deus, que ele não tocava em nada daquilo que ele não lhe pertencia. Absolutamente nada. José tinha consciência das promessas que Deus o fizera. Ele tinha consciência daquilo que Deus havia prometido. E ele sabia que Deus jamais iria falhar com ele. José estava esperando que tudo aquilo apenas acontecesse, que todas as promessas do Senhor se manifestassem na vida dele. Aprendendo ainda mais com José sobre as atitudes, nós devemos ter atitudes de responsabilidade. Todo cristão, ele tem que ser responsável naquilo que ele faz. Gênesis 39:5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Tudo que ele tinha estava aos cuidados de José. Ele tinha a responsabilidade de cuidar de tudo. E por causa da sua responsabilidade, o Senhor abençoou a casa de Potifar. Sabia que é quando você vai trabalhar em qualquer casa, em qualquer lugar, o irmão Renan estava ministrando, ele estava trabalhando no lugar, ele põe as mãos, por causa da responsabilidade que ele tem, aquele ambiente se torna santo. Você sabia disso? Ela abençoa aquele lugar e ali prospera. Vocês entenderam? Hoje nós podemos agir com as pessoas assim como Deus ele age conosco. Como é que Deus age conosco? Ele age com amor, ele age com graça. E é dessa mesma forma, essa atitude que nós devemos ter para com os demais. Nós devemos ter uma atitude de amor e de graça para com as demais pessoas. Amém? Tudo que Deus nos dá deve ser compartilhado com os demais. É uma atitude de um coração generoso. Tudo aquilo que vier às suas mãos não é só para você. Se Deus tem te prosperado nessa terra, saiba de uma coisa: não é para você, é para os demais, é para ser compartilhado com os demais. Então tenha uma atitude de misericórdia, tenha uma atitude bondosa. Há tantas pessoas necessitadas e que precisam, que aquilo que nós temos que precisam ser compartilhado com os demais. E tudo aquilo que o Senhor dá para nós tem que ser compartilhado com alegria. Amém? Aquilo que vem para nós, que o Senhor nos dá, não é para nós, não é para mim. Nós entendemos isso na parte da comunhão. Nós temos que ter atitude de comunhão, nós temos que ter atitude de entender que aquilo que vem para mim, não é para mim, é para nós, é para o corpo. Amém? Glórias a Deus. As nossas atitudes, elas devem estar sempre de acordo com a nossa identidade em Cristo. As nossas atitudes devem estar sempre de acordo com a nossa identidade em Cristo. Afinal de contas, segundo a Bíblia, neste mundo nós somos como Ele é. Neste mundo nós somos exatamente como Cristo é. Devemos viver uma vida de temor e tomando decisões sábias. Gênesis 39:9. José dizendo para a mulher de Potifar, quando ele foi tentado por ela, ele disse: olha, ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Uma atitude de quê? De temor a Deus. Mas isso aqui não é temor de medo, porque muitas vezes as pessoas confundem temor como medo, mas é uma atitude da grandeza de Deus. O temor é saber quem Deus é, a santidade de Deus. E você percebe aqui que a consciência da presença de Deus constante na vida de José fez com que José temesse em pecar contra Deus. E essa consciência que nós devemos ter em nossas vidas, a consciência da presença permanente de Deus em nossas vidas, nos leva a temer, a pecar
contra a sua santidade. Amém? Glórias a Deus. O tempo de hoje, não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo de quê? Nós vivemos no tempo da graça. E Jesus Cristo, Ele nos ajuda a vencer as tentações. Amém? Glórias a Deus. E que nós possamos continuar acreditando tudo a Deus, tudo que vier em nossas mãos, tudo que acontecer nas nossas vidas, entendeu? Nós devemos tudo acreditar a Deus, para que a glória e a honra seja do Senhor Jesus. Amém? Para a gente poder finalizar, lembre-se de uma coisa: não existe conversão genuína sem metanoia. Não existe conversão genuína sem mudança de mente. Não existe vida cristã vitoriosa sem metanoia. Metanoia é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de atitude, é mudança de pensamento, é o renovo da mente. É aquilo que o apóstolo fala em Romanos 12. Nada pode ser mudado, expandido, sem ter uma mente nova. Se nós não renovarmos a nossa mente, tudo vai permanecer na mesma mesmice. É preciso nós abrirmos a nossa mente. É preciso nós renovarmos. Existem habilidades dentro de nós que talvez você não conhece. Existem dons, existem talentos que talvez ainda não foram desenvolvidos. Mas a partir do momento que nós expandimos a nossa mente, que nós renovamos a nossa mente, ela irá renovar, a nossa mente renovada, ela irá nos ajudar a desenvolver esses dons, esses talentos, essas habilidades que ainda estão escondidos dentro de nós. Tudo isso vem através de uma atitude, de uma renovação da nossa mente. E para que a gente possa finalizar, nós precisamos assumir a mente de Cristo e começarmos a ter atitudes que venham glorificar o seu santo nome. Atitudes de pessoas verdadeiramente cristãs, que amam a Deus e têm consciência do Senhor na sua vida. As nossas atitudes, ela tem que vir de modo que tudo que nós façamos, o nome do Senhor venha a ser glorificado. E foi assim que aconteceu com José. No final de todas as coisas, José virou para os irmãos dele e disse assim: olha, os irmãos de José se vieram, quando eles foram pedir perdão por aquilo que eles fizeram, eles falaram o seguinte: vocês atentaram não contra mim, mas Deus transformou a maldição em lei, glorificando o nome do Senhor. Amém?